E esse satélite aí, né, essa responsabilidade de não deixar a gente perder o nosso satélite aí, nem cair na Terra, nem bater nos escombros e tal. Ele foi construído aqui no Brasil? Com quais tecnologias você trabalha? Por que que você escolheu essa área de atuação? Que dicas você daria para quem, né, quer entrar nessa área, quer começar, que tem que aprender essas coisas? Pessoal, hoje eu estou aqui com o Ricardo Freire, engenheiro aeroespacial. Ricardo é nosso amigo, nosso colega de turma lá do Instituto Militar de Engenharia, e hoje ele trabalha aí pilotando satélite, né? Grande Alisson, cara, muito feliz aqui de estar aqui contigo e vamos bater esse papo. E é isso, eu me chamo Ricardo Freire. Atualmente eu trabalho, como o Alisson falou, pilotando um satélite da forma bem simples de se dizer e direta. E eu me formei inicialmente em engenharia de telecomunicações, né, que o IME não tem engenharia aeroespacial. Só que assim que eu me formei, eu já fui trabalhar na Força Aérea, mesmo sendo militar do Exército. As forças eventualmente ocorre esse intercâmbio de militares. E a Força Aérea estava precisando de engenheiros naquela época para a criação do Centro de Operações Espaciais, que é o local onde eu trabalho até hoje. E aí eu fui para lá e aí foi logo assim, então eu me formei em 2014, em 2015 já fui para lá e comecei, digamos, a trabalhar nessa parte espacial, a entrar nesse meio. E depois tive a oportunidade de fazer o meu mestrado lá na Itália, em engenharia aeroespacial, então lá que eu consegui esse background acadêmico, essa formação que eu sentia necessidade, inclusive, de ter isso. E aí, lá que eu adquiri esse título de engenheiro aeroespacial, né, que lá na Itália eles funcionam dessa forma, né, o cara ele termina o básico da engenharia lá como engenheiro. E aí, depois que ele faz o mestrado, ele recebe o título de engenheiro da especialidade que ele fez, no meu caso, engenharia aeroespacial. E aí voltei aqui para o Brasil em 2018 e estou aí lá no Centro de Operações Espaciais fazendo as manobras no satélite SGDC, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que é um satélite da Telebrás junto com, seria do Ministério de Comunicações, junto com o Ministério da Defesa, um satélite dual. Então ele tem aplicações tanto militares quanto civis e que é operado por nós. Então tem uma equipe de engenheiros, no meu caso de dinâmica orbital, que faz esse cálculo de manobras para manter o satélite na posição, que muita gente não sabe, mas a gente precisa fazer manobras para manter o satélite lá, senão a gente perde o satélite, mesmo estando no espaço e no vácuo e tal. E manobras também de evitar colisões, né? O satélite está Uhum. lá e tem coisas que estão no espaço que não estão sendo controladas mais. Eventualmente podem se colidir e destruir o nosso satélite completamente. Uma falha catastrófica. A gente não quer que isso aconteça, então a gente faz lá manobras para desviar o satélite desses objetos. Enfim, várias outras coisas, vários outros projetos aí que eu tenho a oportunidade de participar. E tem um canal no YouTube também, olha. Olha só, Olha realmente. só, não O bastasse isso. Ricardo Freire é criador do canal Um Pequeno Passo, que você já pode conferir, seguir lá no YouTube, tenho certeza que você vai gostar. Tem conteúdos muito interessantes, assim, diversos. Tem curiosidades do espaço, tem sobre lançamentos. E tem até também umas simulações lá no Kerbal, né? É isso aí, tem o famoso Kerbal Space Program, né? O Olha, pessoal, para quem não conhece, né, é um jogo, né? Mas para mim é um simulador, porque ele é muito bom, cara. Que a gente consegue fazer missões espaciais, assim, das mais variadas possíveis para vários planetas e, enfim, mandar landers e rovers e satélites, e fazer foguete, fazer tudo. Então, foi um quadro, digamos assim, que eu abri lá no canal, né? Eu fiz uma enquete lá pro pessoal. E aí, vocês estão afim que eu faça missões no Kerbal, né? Que tem muito gameplay de Kerbal que o uhum. pessoal faz, mas assim, nunca vi um engenheiro espacial Pois jogando, é. não no Agora Brasil. o negócio é real, o cara tá realmente calculando ali como é que poderia fazer a missão. E esse satélite aí, né, essa responsabilidade de não deixar a gente perder o nosso satélite aí, nem cair na Terra, nem bater nos escombros e tal. Ele foi construído aqui no Brasil? Não, então, o SGDC, né, ele faz parte do PES, que é o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, que é, digamos assim, é como se fosse um programa espacial das Forças Armadas. E aí, mas assim, a ideia é atender não só as Forças Armadas, a ideia é que sejam aplicações duais, né, que a gente chama tanto militares quanto civis, como acontece com o SGDC. E aí o SGDC foi o primeiro satélite desse programa, que é um satélite que fica na órbita geoestacionária, mais de 35.700 quilômetros de altitude, então é longe pra caramba, 35 mil quilômetros, né? Muita gente não tem dimensão do que é isso. A Terra tem 6.800 quilômetros de raio, então o satélite está muito longe mesmo. Mas enfim. E aí
foi feito o projeto, né? E aí o que aconteceu? A gente tinha necessidades. E o Brasil, infelizmente, na época não tinha. Ele foi lançado em 2017, não tinha condições de fazer um satélite desse porte. A gente tem condições de fazer satélites aqui no Brasil. Tanto é que a gente vai lançar um esse mês, se tudo der certo. Foi o satélite Amazônia, que é o satélite Amazônia 1, que foi desenvolvido aí pelo INPE, foi integralmente feito, projetado e integrado aqui no Brasil. Mas é um satélite de órbita baixa, né? Vai ficar ali acima de entre 500 e 800 quilômetros, não lembro a órbita exatamente. Órbita baixa, enfim, bem mais simples. O geoestacionário é um satélite gigantesco. Ele tem mais de 6 mil quilos quando ele é lançado. O tamanho de um ônibus, um micro-ônibus. De uma ponta do satélite à outra do painel solar é do tamanho de um avião comercial. É um satélite gigantesco, precisa ter um know-how e um conhecimento muito bom. E a gente não tinha isso na época. Então, qual que foi a solução encontrada, podemos dizer assim, pelo Ministério da Defesa? A gente vai comprar ele pronto. E aí, foi aberta a licitação e quem ganhou foi a Thales Alenia Space, que é uma empresa francesa. O contrato previa o desenvolvimento de todo o satélite e o lançamento e a fase inicial para inserir ele na órbita dele, onde ele vai operar, né? Porque tem várias fases aí, a gente pode contratar essas partes em separado, mas a gente contratou tudo porque a gente também não sabia fazer nada, basicamente. Esse é o primeiro satélite que está sendo operado integralmente pelas Forças Armadas Brasileiras aqui no Brasil, certo? Então, o Brasil já operou outros satélites pelo INPE, né? Satélites para outras finalidades, mas geoestacionário, esse é o primeiro que está sendo operado integralmente no Brasil e o primeiro das Forças Armadas. O satélite foi todo desenvolvido na França, teve a equipe que foi para lá, eu tive a oportunidade de ir para a França também, algumas vezes para acompanhar ainda nesse período de desenvolvimento do satélite. Vi o satélite lá no chão ali antes de ser lançado, foi bem legal. Ele existe, tá ali. E aí foi lançado, aí a Thales contratou a Ariane Space, né? Óbvio que é francesa também, todo mundo ali em casa, que fez o lançamento da Guiana Francesa, de Kourou, a bordo de um foguete Ariane 5. Vou pegar uma pergunta aqui da Letícia, lá da comunidade de programação mais dinâmica. Ela está perguntando com quais tecnologias você trabalha. Então, tecnologias, né, cara? Várias. Para você operar um satélite, você precisa de muita coisa, né? Não é algo simples, não é algo trivial. Tanto é que a gente trabalha lá no Centro de Operações Espaciais. A gente está hoje em um prédio que ele foi projetado para operar satélites e para operar vários satélites. Então, o prédio em si já é muito avançado. A gente tem uma antena de 13 metros para mandar telecomandos para o satélite receber a telemetria dele. Então, um baita antenão lá, gigantesco. Inclusive, nesse período aí de pandemia, a gente teve que continuar indo lá, né? Porque não tem como instalar uma antena dessa aqui em casa. E ela não tem, a rede do satélite não tem acesso à internet. Ela é segregada fisicamente, exatamente para evitar ataques cibernéticos, né? A gente não quer que ninguém invada a nossa rede, controle o nosso satélite e tire ele de lá. Então, é tudo segregado. Então, a gente teve que continuar indo. E a gente tem toda uma infraestrutura lá, desde a parte de redes, onde rodam todos os sistemas. Então, são vários sistemas que a gente utiliza. E, assim, basicamente, é tudo Linux, né? A maioria das máquinas. E a gente basicamente tem softwares, né? A gente tem vários softwares que a gente utiliza, softwares comerciais. Então, a gente comprou o satélite e a empresa utiliza softwares que foram desenvolvidos comercialmente. Muitos deles foram desenvolvidos em Python, inclusive, e usam linguagens ali derivadas do Python. E a gente usa muito Python lá. Então, várias coisas que a gente faz, vários scripts, tudo em Python. Primeiro para rodar na máquina que é Linux e tal, né? Fica bem mais fácil. E aí usava muito MATLAB, né? Pô, MATLAB no sangue, ainda mais a gente lá da parte de telecom, a gente usava muito MATLAB. E aí cheguei lá e era só MATLAB, usava MATLAB pra caramba, fazia uns códigos lá, uns scripts e tal. E eu lembro que no começo eu até resisti um pouco, falei assim, não, eu não vou aprender Python, porque eu já sei programar em MATLAB, já me atende, não sei o que mais. E aí no começo usava MATLAB, mas aí não teve como, cara. O tempo foi passando ali, e aí eu lembro de um projeto que eu participei, que foi um que a gente pegava imagens do satélite feitas por telescópio, e aí a gente processava essas imagens,
a imagem era feita com um certo tempo de exposição, com um telescópio fixo nas estrelas. E aí a posição do satélite virava tipo um risco. E aí, a partir dessa imagem, a gente conseguia fazer uma determinação de órbita do satélite. Então, a gente conseguia combinar... A gente faz a determinação de órbita atualmente usando uma antena. Só que ele é, digamos assim, é um radar. A gente pode considerar a antena como um radar. Quando você usa o telescópio, você tem outros fatores ali de erro, que quando você combina a determinação de órbita feita por uma antena e feita por um telescópio, você reduz o erro da posição do satélite assim, infinitamente. Então a gente começou a trabalhar nesse projeto de fazer a determinação de órbita usando o telescópio. Isso já lá em 2015. E aí Não, no mas começo a gente esse fazia... telescópio está em terra ou esse telescópio está no satélite? Não, o telescópio em terra. O cara aqui... É. Inclusive a gente Ele estava usava certo no imagens do... satélite. Isso, a gente tinha um cara aqui em Brasília que, tipo assim, meio que foi voluntário para ajudar a gente. Ele tinha um telescópio bem sinistro, tem ainda um telescópio bem sinistro na casa dele. E a gente mandava e-mail lá, pô, bicho, faz uma imagem do satélite aí, a gente dava as coordenadas, ele apontava e fazia a imagem. E aí a gente usava, foi bem interessante isso aí. E no começo a gente fazia em MATLAB, né? E aí beleza, foi, digamos assim, uma primeira versão. Aí depois que eu fui pro mestrado lá na Itália e voltei em 2018, o projeto tinha ficado meio que parado e foi ressuscitado. E falou, não, vamos retomar a ideia lá do telescópio e tal. Eu falei, vamos. E aí, cara, simplesmente tem uma hora que a gente precisa pegar a posição das estrelas e comparar com um catálogo de estrelas. E aí, que as estrelas são devidamente catalogadas no espaço, né? E aí, a partir desse catálogo da posição das estrelas, a gente consegue determinar a posição do satélite lá, a seção reta e declinação, para fazer essa determinação de órbita. E aí, beleza. Quando eu fui tentar usar o catálogo lá em MATLAB, né, e tal, tinham feito uma versão atualizada do catálogo. Tipo, a que eu estava usando era muito antiga, tipo, sei lá, da década de 80. E aí, na época, a gente reuniu com alguns astrônomos aí lá da USP e tal, para apoiar a gente. E aí ele falou, não, cara, usa o catálogo do Gaia novo, que saiu aí, foi feito em 2015. E aí o erro... E assim, isso importa muito, porque assim, quando você vai fazer essa comparação com o catálogo de estrelas, você pega a posição da estrela da época que ela foi catalogada. E aí você propaga para o seu dia de hoje. A posição dela daquela época você propaga para o dia de hoje. E aí, tipo assim, tem vários erros ali de paralaxe e tal. E quando você pega um negócio muito antigo, o erro aumenta, né? E aí o cara falou, não, tu vai deixar de usar um catálogo de 2015 para usar um da década de 80, com um monte de erro. Aí quando eu fui atrás para ver como é que usava esse catálogo, simplesmente ele tava lá com várias APIs, tudo em Python, tudo, caraca, uma linha para acessar o catálogo inteiro. Eu fiquei, mano, que isso, cara? Eu falei, não tem como. Larga essa parada de MATLAB para lá e vamos evoluir, maluco. Que a Letícia fez várias perguntas, e eu acho que dá para juntar umas duas aqui. Então, uma é por que você escolheu essa área de atuação, e a outra seria que dicas você daria para quem, né, quer entrar nessa área, quer começar, que tem que aprender essas coisas. Eu sempre fui aficionado por espaço, véio. Sempre, desde moleque. Acompanhava ônibus espacial, as coisas da NASA, desde novinho ali. E aí, assim, na época que eu tava ali em ensino médio e tal, já indo para decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu achava tão distante essa realidade de, sei lá, trabalhar com espaço no Brasil, também muito por falta de conhecimento, né? Na época a gente não tinha acesso ao que a gente tem hoje de conteúdo, de YouTube e tal, lá em 2006, 2007, 2009. Eu até cheguei a cogitar, dei uma pesquisada e meio que desanimei, assim. Os cursos de aeroespacial estavam nascendo aqui no Brasil. O curso de aeroespacial no ITA eu acho que é de 2009, 2010. Mas aí quando saíram as famigeradas vagas lá, quando a gente se forma lá, né, para escolher onde é que a gente vai trabalhar no último ano do curso lá, apareceu para o curso de Engenharia de Telecomunicações uma vaga para trabalhar no tal do Centro de Operações Espaciais, que na época era um núcleo do Centro de Operações Espaciais, no COP, que ele estava sendo criado. Inclusive, na época que eu cheguei lá, só tinha eu, um cara do ITA, um coronel e um tenente-coronel. 4 militares e um soldado lá, 5 militares ali, era a organização militar essa. Tipo assim, eu liguei para lá, né, fui procurar me informar, liguei para lá, falei com o chefe na época, o coronel Elcio, na época, um cara incrível, um grande chefe que eu tive a oportunidade de ter. E aí falei com ele, falei, e aí, que parada é essa aí no COP, Centro de Operações Espaciais, que papo é esse? Ele falou, mano, a gente vai operar todos os satélites do Brasil aqui. Eu falei, ô louco, eu vou para aí agora.
Cara, você falou E de chefe, aí, eu descobri que o meu último comandante de companhia do Colégio Naval, ele tá trabalhando contigo aí. É o comandante Pisolato. Deve ser capitão de fragata, talvez, agora. sério, conhece o É. Pisola? Ele é meu chefe, pô. Meu chefe Pois direto. é, ele foi meu último comandante Caraca, de companhia do Colégio Naval. sério, bicho? Caramba, esse moleque é pequeno, hein? Pois Que é. isso, cara. Pisola, ele é um cara também sensacional, pô. Nossa, Ô, louco. sensacional. Um cara muito bom, muito bom. E assim, quando você vai operar um satélite, você tem infinitas áreas ali de atuação. Tem a equipe de solo, e aí dentro da equipe de solo tem o pessoal de redes, tem o pessoal de antena, tem o pessoal da parte elétrica, infraestrutura e tal. Aí você vai ter a parte da parte de softwares que estão operando, você tem a parte espacial do satélite em si, e aí subsistemas dos satélites, e aí a parte de manobras, enfim, muitas, muitas áreas. E aí, como eu estava desde o início, chegou uma hora que o chefe pegou, reuniu todo mundo, disparou um e-mail pro pessoal e falou assim, ó, manda aqui onde você quer ir, onde você quer trabalhar agora, para valer. E aí tinha lá todas as áreas, né? Então tinha a parte, como eu falei, todas essas áreas que eu comentei anteriormente, eu poderia, por exemplo, ter ido para a parte de antenas, que seria o que eu estudei na minha graduação, e comunicações e tal. Inclusive o satélite é de comunicações, apesar de que todo satélite tem uma parte de comunicação sempre, mas a aplicação fim do satélite é comunicações, então seria o melhor local para eu poder aplicar tudo isso. Mas, cara, desde o início, quando eu cheguei lá em 2015, que ainda não tinha nada decidido, eu comecei a estudar meio que de tudo e fui estudando essa parte de astrodinâmica, essa parte espacial e tal. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero me aperfeiçoar nessa área, eu gostei muito. E meio que migrei, né? Tipo, meio que logo no início, assim, logo no início de 2015, eu meio que falei, não, eu vou me aperfeiçoar nessa parte de órbitas, de dinâmica orbital e tal. E aí fui migrando, e aí quando surgiu a oportunidade, eu falei, bom, vou para a parte de cálculo de manobras, que é onde tem a aplicação direta de toda a parte de astrodinâmica, enfim, dessa parte de órbitas. E fui isso, aí fiz vários cursos, recebi todo o treinamento que foi feito pelo pessoal da França. Então, eu acabei indo para essa área desse jeito, né? Comecei indo para o Centro de Operações Espaciais sem ter uma área definida, e lá dentro eu descobri a área que eu mais gostava, e já fiz o meu mestrado também nessa área, fiz disciplina de determinação de órbita e tal. Enfim, me aperfeiçoei bastante nisso, e continuo fazendo isso até hoje. Então, Mas, meio que foi assim que eu fui migrando para a parte espacial, e atualmente trabalho com isso aqui no Brasil, né? Que é difícil. e as dicas que você daria para quem tem interesse em seguir essa área? Inclusive no Brasil mesmo, né? Então, cara, isso é uma das coisas, assim, toda hora o pessoal vem me perguntar isso, né? Lá no canal. Inclusive, lá no canal, para quem tem interesse em conhecer mais sobre faculdades, mercado de trabalho, sobre a minha trajetória, tem lá uma série de vídeos lá. É uma playlist que eu criei lá, Engenheiro Aeroespacial Responde. Aqui no Brasil, a gente tem área, tem mercado, né? É muito pouco, isso é fato, não tem como negar, né? Então, o que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem a parte, eu sempre divido nessas duas partes, né? A parte pública e a parte privada. Então, dentro da parte pública, a gente tem o próprio Ministério da Defesa, né? Então, onde eu estou trabalhando, que tem uma série de organizações militares, uma série não, algumas organizações militares envolvidas com essa parte espacial. A grande maioria, né, se não toda, ou boa parte, né, no caso, está lá no DCTA, né? Departamento Ciências e Tecnologias Aeroespaciais, que fica lá em São José dos Campos, onde fica o ITA, onde fica vários institutos, todos da Força Aérea, né? O IAV, IAE, enfim, toda essa parte de espacial acontece lá, Centro Espacial ITA e etc. Então ali é um grande, na verdade São José dos Campos é o grande polo. A gente tem o DCTA, e aí, cara, lá perto já tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também é um centro excelente para quem quiser ir para essa parte espacial aqui no Brasil. E aí lá tem vagas para mestrado, doutorado, para pesquisa em geral. Lá é um centro de pesquisa, né? Então tem essas oportunidades. De vez em quando abrem vagas, né, de concurso para lá, para você ser servidor lá no INPE. Então essas são algumas opções. Tem o Centro de Operações Espaciais, onde eu trabalho, evidentemente. E a gente tem a Agência Espacial Brasileira também, a EB,
A EB já é uma pegada mais administrativa aqui no Brasil, né? Em um primeiro momento, a EB seria um equivalente à NASA, né? Mas não é, né? E aí ela tem essa pegada mais, é uma agência espacial com uma pegada mais de administração, de gestão. Então ela apoia coisas relacionadas com espaço, enfim. Então, mas não deixa de trabalhar com espaço. É uma possibilidade. E a gente tem empresas também. Então aqui no Brasil a gente tem algumas empresas que estão aí na luta, né? Que a gente sabe que empresa já no Brasil já não é fácil. Na parte espacial ainda, muito mais difícil ainda. E a gente tem a Visiona, que é uma empresa, né, que inclusive trabalhou em parceria com a gente na parte do desenvolvimento, lançamento do SGDC, que está aí fazendo várias coisas, a Crux, o pessoal tá fazendo foguete lá e tudo. Então, tem várias outras aí que estão, tudo a maioria em São José dos Campos, já vou adiantando, né? Lá, como eu falei, o Grande Polo, a CAE, enfim. Tem algumas empresas, né? Tem um grupo aí de empresas. Tem algumas startups que estão aparecendo também na parte espacial. Existem aí algumas pequenas áreas que o cara consegue aqui no Brasil trabalhar com isso, trabalhar na área, que é sempre uma preocupação nossa, né? Principalmente engenheiros, né? A galera fica zoando às vezes aí, não vai conseguir trabalhar na área e tal. Realmente nem sempre é muito fácil, né? Nem sempre a gente consegue. Tem que se preparar bem. Tipo, já no começo da faculdade, não deixa pra chegar, me formei, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Mano, aí não vai dar certo. E eu sempre falo pro pessoal que não existe só o Brasil no mundo, né, cara? Tem muita coisa aí. Lá na Itália, quando eu fiz o meu mestrado lá, eu recebi uma oferta de trabalho lá na Thales, onde eu fiz um estágio lá, na Thales Alenia Space Itália, que foi a empresa que fez o satélite, né? Mas quem fez a parte do satélite foi a parte francesa, mas a Thales é uma empresa, uma joint venture, né, de duas empresas, uma francesa e outra italiana. A Thales, que é francesa, com a Leonardo, que é italiana. São duas das grandes empresas de defesa francesa e italiana. Elas se juntaram, tipo, fizeram aí a Thales Alenia Space, atualmente é uma das top empresas do mundo aí de aeroespacial. É uma empresa muito, muito grande, porque assim, a Thales, a francesa, eles têm muito know-how da parte de espacial, e a Leonardo tem a Telespazio, que é especialista na parte solo, entende? O Telespazio coordena ali o Infutino, que é um local onde tem um centro de operação de satélite, que tem mais de 100 antenas de operação de satélites, todas num lugar só, um negócio, um sítio de antenas assim, sinistro. Recebi essa oportunidade lá, poderia ter ficado, não fiquei porque eu fui como militar, né? Então tinha que voltar. Eu tinha interesse de voltar também. Quis, né, continuar podendo ajudar o nosso país aí na medida do possível, e tenho essa oportunidade, e aí tento fazer isso, a desenvolver nessa parte espacial, né, que eu sei que é difícil, que infelizmente o nosso país não está bem longe do que a gente queria que tivesse. Galera, esse papo interplanetário foi tão bom que nós acabamos gravando mais de 1 hora de conversa. Então, para não deixar de fora nenhum conteúdo importante, nós decidimos dividir esse episódio em 2 partes. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai ser o momento de se inscrever e ativar o sininho, tanto no nosso canal quanto no Pequeno Passo. E na quinta-feira, nós teremos tanto a chegada do último rover da NASA em Marte, quanto a segunda parte deste episódio. Muito obrigado e até a próxima!